básico. Não, o que a gente faz? Nós temos um profundo conhecimento em negócio, a gente entende os problemas que negócio consegue resolver com os dados, e a partir daí a gente cria soluções e produtos de dados que resolvem problemas de negócio. Venceslau aí, ele vai falar um pouquinho mais adiante ali, depois da minha apresentação aqui. Obrigado pela presença aí, Venceslau. Então, esses somos nós. Vou falando bem rapidinho da gente, é isso daí. Então, o nosso foco é exatamente isso. Quero agradecer também o apoio local aqui da Ana, da Mônica, enfim, o pessoal que está apoiando a gente no evento aqui, na organização, enfim, todo mundo que participou da gente, com a gente aqui na construção desse evento aqui. Então vamos lá, chega de falar e vamos pro que interessa aqui, né? Se o negocinho funcionar aqui, passando o slide, a gente começa. Então, sobre a gente, aí, missão: acelerar a capacidade dos clientes a atingirem seus objetivos através de soluções que simplificam o acesso e análise de dados. Então, vocês percebam que a gente tem uma atuação muito cirúrgica específica com dados aí. O que a gente tem como visão aqui, né? Revolucionar a forma como empresas orientam suas decisões, adotando tecnologia e dados. Então, percebam que, assim, o nosso drive de direcionamento de atendimento dessas empresas é entender como é que a gente pode apoiar na estratégia ou nas operações, seja no nível estratégico ou no nível operacional, onde existem decisões, como é que a gente encaixa tecnologia e dados ali para resolver problemas efetivos ali na ponta para os clientes, né? Valores aí definidos por nós: obsessão pelo cliente, inovação, simplificar o complexo, ética e transparência. Então, esses somos nós. Falamos bastante da gente lá. Vamos ao conteúdo aí, né? Então, a nossa agenda aqui hoje, pessoal: tecnologia e o registro dos dados, paradoxo da proliferação de sistemas, desafio da correlação de dados, lacuna entre negócios e dados, produto de dados. A gente vai, pelo menos tentar, acreditamos que vamos conseguir falar sobre inteligência artificial sem complicação, né? Hoje está sendo um desafio muito grande para as empresas aí, falar, aonde que entra isso e como é que entra? E a gente vai trazer uma nova abordagem aqui, que é uma solução nossa, que é o iKnow, que é uma solução pronta para análise de dados já. Ou seja, é um produto, uma solução, eu vou falar bem mais adiante aí, onde a empresa não precisa construir uma área ou uma arquitetura de dados. Basta ela assinar a nossa solução, a gente entende o problema de negócio, entrega o produto de dados na ponta e está resolvido o problema de negócio. Então vamos lá. Tecnologia de ferramentas de registro aliada estratégica. Então, numa linha de tempo aqui, de forma bem simplificada, pessoal, né, sempre lembrando que o nosso objetivo aqui é a conexão do dado com o negócio, com as empresas, e como isso vem evoluindo ao longo do tempo aí. Então, lá atrás, para resolver problemas transacionais com foco em melhorar o registro das informações e os próprios processos operacionais das empresas, empresas de tecnologias começaram a surgir, crescer e amadurecer para colocar processos de negócios que antes eram feitos na mão das pessoas para dentro dos sistemas. E com foco ali, obviamente, em registrar essas informações no único sistema, né? Nesse momento, onde isso daqui se torna algo maduro dentro das empresas, né? Então as empresas já entendem o que é um RP, o que é um CRM, etc, etc. Começam a surgir as primeiras ferramentas de Business Intelligence, ou BI, tradicional, com foco em relatórios descritivos. Esse é um ponto que começa a ajudar a entender o que foi registrado ali atrás, né?
a tecnologia começou a suportar e ajudar nos processos de decisão. Então, na medida em que eu tenho registro, eu consigo ali plugar um BI minimamente nos meus registros de bancos de dados, eu começo a conseguir ver e entender melhor os dados da empresa. Benefícios iniciais percebidos, né? Agilidade em comparação ao manual, acesso a alguns dados centralizados. Então, é um processo que começou e a gente vai chegar aqui no momento mais presente aqui, né? Expansão tecnológica, mais sistemas, maior complexidade. Conforme as empresas, né, foram levando o problema para softwares house, para as empresas de tecnologia, obviamente essas empresas também, entendendo melhor o mercado que elas atuam, elas começaram a desenvolver mais módulos e mais sistemas, né, para resolver problemas de áreas ali, marketing, vendas, CRM, por aí vai, né? Obviamente, qual que é a consequência direta disso, né? Quantidade de dados, explosão no volume e no tipo de dado gerado. Então aqui a gente já começa a ver uma situação que eu considero que é até contemporânea, que ela é uma realidade, é um problema, até nos dias atuais a gente vê muitas empresas assim. Eles resolveram o transacional porque os sistemas avançaram nessas áreas, só que não necessariamente isso aqui é um sistema só, são vários sistemas diferentes que não se conversam entre eles e que geram dados pelo simples fato das pessoas utilizarem esses sistemas. Trazendo para o nosso assunto de hoje, o que isso gera faticamente no dia a dia no mundo real das empresas? Os dados estão espalhados, desestruturados e eles não se conversam entre eles. Então, o dado que eventualmente você tem ali num sistema de RH, pode ser que ele não conversa com o ERP, mas quando a gente fala que nós queremos apoiar a empresa para que a empresa ela transforme do ponto de vista digital, transformação digital, para uma gestão orientada a dados, eu já começo a ter um problema muito grande, porque a gente está falando de sistemas e bancos de dados que não se conversam entre eles. E aí a gente precisa começar a entender como é que a gente correlaciona esses dados, e obviamente isso aumenta na medida em que a gente vai adquirindo outras aplicações. E aqui é interessante, já tangenciando mais perto aqui do agro, né, você tem até complexidades maiores, você tem colheitadeira em campo, sensorizado, que gera dado no sensor, que não tem nada a ver com o RP da empresa ou com o banco de dados da empresa, só que você precisa correlacionar isso. Então, nesse momento, e aqui eu vou falar um pouco mais adiante, mas eu vou pedir licença aqui para vocês até me antecipar um pouco, porque isso tem sido muito conversado, explorado, mídia social, celular hoje, inteligência artificial. O que a gente gosta de trazer todos os dias, interfaceando e conversando com clientes e possíveis clientes? Inteligência artificial não vai funcionar sem dado tratado. Ponto. Não tem outro caminho. Então, o que está acontecendo hoje? Lá em novembro de 2022, se eu não estou enganado, foi quando o ChatGPT abriu o seu cadastro gratuito, as pessoas começaram a usar aquilo, falou, nossa senhora, que negócio é esse? Que negócio maluco é esse? Não, isso aqui é um chat que, se você conectar no seu dado, ele vai responder no nível do que você está vendo com o dado aberto da internet aqui. Você está usando o seu GPT, você está falando, eu quero um resumo da descoberta, sei lá, de um continente lá, Napoleão Bonaparte, seja lá quem for. E vem bonito, vem rico, como acho que a maioria de vocês já usaram. Só que qual que é a diferença disso? O dado foi preparado para aquilo. Então, na medida em que eu pego essas tecnologias atuais de inteligência artificial, né, e tento conectar numa base de dados não tratada, quantitativamente e qualitativamente, ela não vai responder absolutamente nada.
talvez ela até responda algo que não faça o menor sentido para o usuário que está jogando aquela pergunta sobre o dado, né? Fecho parênteses. Então, isso tem uma consequência direta no ponto que a gente vai colocar mais ali adiante, né? Qualidade do dado, então, né? Inconsistência, duplicidade, falta de padronização entre sistemas. Então, antes de eu pensar na tela que eu vou usar, né? Seja para dashboard, seja para IA, eu tenho que dar uma meia dúzia de passos para trás aqui, porque eu preciso olhar para a engenharia do dado. É como o mercado chama. O que é engenharia do dado? É pegar todos esses dados espalhados e desestruturados nessas bases de dados, nesses sistemas, que invariavelmente é extremamente normal a gente achar no dia a dia, inclusive planilhas que apoiam bases de dados, né? A gente dificilmente vai conseguir chegar num nível mínimo de orientação a dados para decisão e análise dos negócios. Vamos lá. Deixa eu dar um aspecto aqui, estou falhando. Oceano de dados, o desafio da correlação. Então, aqui a gente já começa a entrar também, né? Então, com o aumento dos sistemas, bases de dados também se multiplicam. Então, ali o ponto que eu já acabei até entrando aqui um pouco mais atrás, né? Então, falta de forma de correlacionar essas bases distintas, né? Dados em silos departamentais, visão fragmentada da realidade do negócio e dificuldade de obter uma única fonte da verdade. O que é uma coisa normal que a gente se depara todos os dias em projetos clientes nossos? Você percorre as áreas da empresa e você faz uma mesma pergunta para vários indivíduos diferentes. Por exemplo, qual foi o faturamento da companhia no último trimestre? Infelizmente é normal a gente ouvir todas as respostas diferentes, né? Obviamente pessoas que precisam dessa informação e que se relacionam com ela no dia a dia, né? Por quê? Geralmente é por conta disso daqui. Então, cada como esse dado está espalhado e desestruturado, a empresa precisa andar, as decisões precisam acontecer. A empresa não pode parar porque ela não tem o dado para analisar. O que é o posicionamento natural do ser humano, né? Eu vou resolver. O que é o resolver? É baixar no Excel, é tratar, é fazer um PROC-V, uma soma, não sei o quê, e cada um começa a criar uma base de dados, se não departamental, né? Eventualmente até pessoal, na máquina do indivíduo ali, né? E ele que começa a ser o provedor de uma determinada informação, porque é ele que conseguiu entender e tratar esse dado. Ou seja, a empresa começa a gerar dependência de um indivíduo para gerar uma informação para a companhia inteira, né? Então, e aqui a gente começa a se deparar com outros problemas ligados ao LGPD e por aí vai, né? Para as empresas, obviamente, que estão colocando atenção nesses pontos. O impacto disso, né? Visões parciais, análises demoradas, manuais, para tentar cruzar informações. Enfim, aqui era um caminho necessário, né? A gente precisava adquirir sistemas e aplicações para tirar o ser humano da atividade manual desses processos. Só que trouxe a consequência aqui na era dos dados atuais para a gente que dificultou, né? Então hoje qual que é a situação? Nós temos aqui, né, negócios com perguntas e dados, eventualmente, que é um cenário bem normal que a gente pega aqui, né? A área de negócios fala, eu preciso do dado. A área de tecnologia, por sua vez, geralmente, o que ela faz? Como é que ela se comporta? Ela fala, ó, eu preciso de um tempo maior seu, porque o assunto, ele não é simples da forma que você está tratando o Excel ali na sua máquina, que eu sei que você é um expert, é um ninja em Excel. Só que você precisa entender que para eu prover o dado para você de forma mais automatizada e consistente, envolve percalços técnicos aqui
que eu preciso tentar explicar para vocês. Então, e essa conversa, pessoal, ela fica, né, indo e voltando, e o dia a dia do trabalho às vezes nem permite muito que isso tenha qualidade. Obviamente isso começa a gerar ruído, né, porque uma ou outra empresa que acaba se destacando e conseguindo sair mais rapidamente do outro lado, começa a se tornar um benchmark, uma referência no mercado, fala, pô, mas como é que aquela empresa que é concorrente nossa, lá do outro estado, né, eu conversei com um gerente de vendas lá, o cara tem tudo na mão dele, ele não precisa pedir para ninguém. E a gente aqui trabalhando com Excel ainda, então, eu não entendo tecnicamente o que está acontecendo, mas eu preciso saber como é que faz para pular de um lado para o outro, né? Então, essa fricção, esse problema, infelizmente, ele é bem comum, né, nas empresas aqui. Então, você provoca o quê? O que esse cenário provoca no dia a dia das empresas, na realidade ali de trabalho, né? Você começa a ter problema porque você deixa de começar a gerar valor com os dados ali pela incapacidade da entrega, né? Isso daqui tem consequências de estudos mais profundos aqui que eu vou trazer aqui adiante para vocês, pessoal. Ainda é difícil, infelizmente, transformar, né, indicadores claros e dados acessíveis. Ainda é um desafio muito grande para as empresas. Ainda nessa linha, né? Então vamos lá. Tradução de necessidades. Eu, aqui nos nossos 15 anos de empresa, trabalhando com dados, né, eu arrisco a dizer que esse ponto que eu estou abordando aqui com vocês agora é o maior problema de todas as empresas, pessoal. A gente atende empresas pequenas, empresas médias e empresas de grande porte, empresas muito grandes, enterprise mesmo, e esse problema é recorrente em todas. E, por incrível que pareça, às vezes, na gigantesca, ele é pior ainda, pelo simples fato dela ter um tamanho gigantesco, né? Então, aqui, ó, a área de negócio tem dificuldade de articular suas dores e necessidades de forma que o time de dados compreenda e possa traduzir soluções técnicas. E o time de dados, de tecnologia, por suas vezes, foca excessivamente na tecnologia sem conectar com o impacto no negócio, né? Falta de clareza, né? Alinhamento estratégico aqui, ó. Falta de clareza sobre a estratégia de dados se conecta com a estratégia geral da empresa. E aí aqui é interessante, né? Conforme a gente vai derrubando essas barreiras, o que começa a acontecer também? A dificuldade da área de negócios. Agora eu vou pular para o outro lado aqui, eu vou pular para negócio. Eu estava em tecnologia ou dados ali. A área de negócios não consegue explicar para a tecnologia o que efetivamente ela precisa. Então você tem problema dos dois lados. Um lado é muito techniquez e tem pouca disponibilidade ou abertura para mergulhar no negócio. E por sua vez, negócios, a hora que efetivamente talvez tecnologia se prepara para atender a área de negócios, eles têm muita dificuldade de explicar para a área de tecnologia e dados, né, algo que deveria ser, na minha opinião, muito simples. É como se eu chegasse numa empresa hoje, pessoal, isso que eu vou dizer, obviamente, tem impacto operacional, estratégico, lucro e eficiência operacional, na veia, né? Qual que é a sua estratégia de curto, médio e longo prazo e quais são os indicadores que monitoram ela? É super normal a gente pegar vários projetos e vários clientes, né, que não sabem resolver isso. E aí o que a gente diz? A gente diz o seguinte, fala, ó, a gente precisa dar uns passos aqui com vocês em negócios, então, para trás. E eu vou refazer a pergunta. Se você não sabe explicar qual que é a estratégia da sua empresa, de curto, médio e longo prazo, e desdobrar isso claramente no organograma da empresa, por meio de indicadores,
você não está pronto para falar com tecnologia. Você não está pronto. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir dizer para eles o que vocês querem monitorar. Então, de um lado a gente tem o paradoxo aqui da tecnologia, né? Techniquez, que é de forma, obviamente, com respeito, mas brincando que a gente fala. E do lado de negócio fica, olha, você não sabe explicar a estratégia da companhia para mim, né? E aí o ruído aumenta e, infelizmente, a literatura, ou as literaturas que realmente têm credibilidade no assunto, dizem que por volta de 87% dos investimentos e das iniciativas de dados dentro das empresas falham, por conta que um não consegue passar para o outro o que deveria. Resultado, né? Projetos de dados não atendem às expectativas, demoram para entregar o valor ou não são adotados. Infelizmente, é extremamente normal a gente entrar em empresas e falar, ó, a gente começou e parou o projeto de dados aqui 1, 2, 3, 4 vezes. O dinheiro que foi para o ralo nessa 1, 2, 3, 4 vezes, a gente acaba nem aprofundando, né? Mas é um recurso que foi dragado ali, né? Como eu falei, eu até me antecipei um pouco, né? Mas voltando aqui na IA e conectando com os 2 slides anteriores, sem querer ser repetitivo, mas já sendo, pessoal, é assim, se vocês estão querendo, ou se vocês já começaram, né, a adotar a inteligência artificial dentro da organização ou empresa que vocês trabalham, repensem se o dado está pronto para vocês inserirem IA no contexto do indivíduo, né? Porque aí pouco importa se você vai assinar um ChatGPT, um Anthropic, um Gemini da Google, um Copilot da Microsoft. A tecnologia, ela está pronta. Só que se ela se conectar a dados ruins, nenhuma delas vai funcionar. Só que talvez demore meses para vocês descobrirem isso, e é muito dinheiro que vai indo ali, é tempo e dinheiro, né, que vai indo para vocês tentarem fazer o negócio funcionar. Elas estão com uma evolução até bacana aí, no meu ponto de vista pessoal, que está permitindo até resolver isso daí. Algumas estão, de novo, né? Olha que maluco como o problema ele volta. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma das Big Techs aí, que ela criou uma inteligência artificial instalável na sua máquina, do indivíduo, da pessoa, para você colocar dados ali dentro você mesmo. É mais ou menos assim, ó. Se a tecnologia não consegue, seja por qual motivo for, me entregar o dado, eu consigo, igual quando eu trabalhava na mão no Excel, e eu consigo ter o dado que eu quero. E eu começo a entrar nos sistemas, gerar manualmente esse dado e alimentar a IA na minha máquina. Então eu estou voltando no problema de 20 anos atrás. Eu estou de novo centralizando no computador ou na máquina do indivíduo a capacidade do uso da inteligência artificial. Então vai depender daquele software que ele instalou na máquina dele e ele foi capaz de ele sozinho tratar o dado para ele usar e para ele responder as perguntas dele. E quando um colega de trabalho encosta do lado e fala, cara, mas como é que você fez esse negócio funcionar? Aí ele vai explicar que é igual aquela planilha de Excel da NASA que tinha dentro das empresas, que só um indivíduo sabia explicar a planilha. Se esse cara desaparecesse, a planilha parava. Qual que é o risco disso acontecer de novo na linha do que as empresas de tecnologia podem começar a fazer? Se a empresa liberar a adoção disso, nós vamos para o Excel da IA.
Nós vamos para o Excel da IA, porque cada um vai tratar a sua base, cada um vai ter a sua base individualmente na máquina, ele vai conseguir o que ele quer, porque ele fez isso, então a IA vai responder para ele, só que aí você não consegue democratizar o acesso para a empresa. Então, de novo, sem querer ser repetitivo, mas já sendo, precisa segurar o boi pelo chifre, como eu costumo dizer, que é a engenharia do dado, é o tratamento do dado. Mário, é difícil, é muito difícil, é a pior parte de um projeto de dados, e que ninguém enxerga e ninguém vê, só que é o maior esforço que existe. Então, enquanto a gente não for capaz de olhar para isso daí, a gente fatalmente não vai conseguir democratizar de forma segura, escalada e governada a inteligência artificial. E vou até abrir um parênteses, pessoal. Assim, a maioria das empresas, na nossa opinião, né, não tem nem dashboards ainda em BI consistente, porque esse dado não está tratado. Imagina falar de inteligência artificial, então, né? Então, a IA precisa de dados bem organizados, estruturados e relevantes para a entrega de valor. O caos dos dados atuais limita o potencial da IA. E aqui, pessoal, quando eu falo em IA, tem IA para tudo daí, né? Seja para resolver um problema de processo, automação, seja um chatbot, uma IA conversacional de uma massa de dados transacional de um ERP, por exemplo, e por aí vai. E aí isso se desdobra e vai longe, né? Eu gosto de colocar esse slide aqui, então, invariavelmente surge para a gente, obviamente, e tem que surgir mesmo, faz todo sentido. Ô Mário, você consegue explicar, então, de uma forma simples, o que eu preciso fazer para a IA funcionar? Mas não me vem com techniques. Não começa a falar de bit, byte, não sei o que, é assim, tenta me explicar de forma simples, né? E aí eu vou até pedir a opinião de vocês. Eu venho trabalhando nos materiais e no diálogo para tentar ajudar isso daí, né? E eu criei esse slide aqui, né? Então vamos lá. Então aqui existe o dado. Lembra que eu falei? Então vamos trazer aqui para os dias atuais. Então tem uma empresa, imagina que cada conjunto de bolinhas desse aqui seja um sistema que a empresa usa. Então o ERP, ele é o primeiro conjunto de bolinhas, o CRM é o segundo conjunto de bolinhas, o terceiro conjunto é um conjunto de dados que vem de um sistema de folha de pagamento de recursos humanos, por exemplo, e por aí vai. Aí vocês se adequem a cada realidade da empresa que vocês vivem. Então, olha que bacana, eu já consegui aqui, pelo menos, trazer todos os dados para um lugar só, ou pelo menos parte do dado de cada sistema que eu falei, eu tenho ele aqui reunido para eu começar a conseguir olhar para esse dado, né, e entender como é que eu vou correlacionar esse dado e resolver aquele problema de negócios que efetivamente foi dito lá para a área de negócios para mim, né? Vamos lá. O que é aí? Aonde está a cabeça hoje de todo mundo? O que é a IA? Né? É isso aqui já. Ó. Então você abre o ChatGPT, né? Você abre aqui o ChatGPT, você joga uma pergunta, o ChatGPT processa, lê toda a sua massa de dados, vê que a sua resposta buscada na IA, ela precisa correlacionar esse dado com esse dado e ela te traz a resposta, né? Então, o que o indivíduo hoje na sociedade vê é o que? É isso aqui. Ele abre o ChatGPT, ele joga a pergunta e vem isso aqui. O que acontece por trás? Né? Vamos lá. Eu preciso... Vocês já ouviram falar em engenharia de prompt? É uma palavra familiar para vocês?
Então, ninguém? Então eu vou traduzir. Engenharia de prompt, pessoal, é o quê? É aquele indivíduo que monta a pergunta para IA. Aí você fala, peraí, Mário, o que é montar a pergunta para IA? Quando vocês abrem o ChatGPT, vocês escrevem uma perguntinha lá na barra, ela responde, certo? Aqui num prompt. Engenharia de prompt é o que você escreve ali. O primeiro ponto que está acontecendo hoje é assim, muita gente tem subestimado o que está a pergunta. E as pessoas têm aprendido que perguntar para IA não é fácil. Longe disso. Então, por incrível que pareça. Então, o que acontece? Aí, por trás dos panos aqui, como eu prometi para vocês, tentando explicar de forma simples, sem ser técnico. Quando a gente pega a IA pela primeira vez e ela apresenta o dado, a gente apresenta o dado da empresa para a IA, a gente precisa ensinar a IA e falar, viu, isso aqui é banana, isso aqui é banana, porque lembrem-se que ela não tem o dado de vocês, ela não conhece o dado de vocês. Então a gente já falou que vocês conseguiram extrair, tratar, limpar, organizar. Então aqui, pessoal, já foi a engenharia do dado, o dado está tratado, que são os slides anteriores que a gente estava falando. E aqui eu preciso começar a ensinar a IA a entender o meu dado. E por trás, aí sim, mais do que engenharia de prompt, e aí não vem muito ao caso de como se resolve isso tecnicamente, é o que o pessoal de tecnologia que está imerso hoje em aplicações de inteligência artificial tem feito, né? Para fazer a inteligência artificial funcional. Então, olha só, de novo, fala assim, ó, embora isso aqui seja maçã, eu não quero que você entenda para você ir direto para a maçã. Você precisa passar pela maçã, mamão, abacaxi e pegar a maçã ali. E você começa, pessoal, o que é isso? É assim, o que é isso daqui, né? É o início da tentativa, e eu acredito que isso está avançando, da sinapse cerebral. Isso aqui é sinapse cerebral. Só que graças a Deus a gente já nasce pronto, né? Imagina se a gente tivesse que ensinar isso aqui para cada ser humano que vem para o planeta Terra. E aí a gente vê a grandeza e a capacidade do nosso processamento cerebral, né? Então o que acontece? Aí a gente vai ensinando para a tecnologia ali, fala, ó, então é para você entender isso aqui, né? Ele falou, Mário, mas espera aí, está muito difícil, não vai acontecer nada desse negócio de AI. Eu não acredito em mais nada com base no que você está falando. Desculpa, eu vou pedir perdão para você, mas aí você está me trazendo uma... eu estou me tornando uma pessoa descrédula aqui da inteligência artificial. O que é o bom disso aqui, pessoal? Isso aqui vocês precisam fazer uma vez só. Isso você não faz toda hora. Obviamente, quando vocês trazem novos dados para cá, meu laser está perdendo potência aqui. Na medida em que, obviamente, você traz novos dados aqui para o início, você tem que entrar ali e falar, ó, eu estou trazendo mais coisa para você. E essa coisa aqui é isso aqui. Mas você faz uma única vez, né? Enfim, e por aí vai. Não sei se consegui, pessoal, mas confesso a vocês que a gente na IN10 vem trabalhando todos os dias ali para tentar passar isso para as pessoas de forma descomplicada, né? Porque se eu for transcorrer para vocês o que acontece aqui tecnicamente, eu tenho certeza que se eu ficar aqui falando, a hora que eu virar para trás, já não tem mais ninguém na plateia, porque vocês vão entender, talvez, desculpa se obviamente tem alguém de público técnico e que está trabalhando com isso aqui, né? Obviamente eu estou falando para as pessoas de negócio aqui. Não vem ao caso, mas o processo é esse, né? Tecnicamente falando, é isso que acontece por trás aí.
Dúvidas aí, pessoal? Tudo bem? Tudo em ordem? Legal. Então vamos lá. Imagine uma empresa, chega ali numa segunda-feira, os decisores ali, a alta liderança da empresa falou, ó, esse final de semana aí eu tive o prazer de conversar com pares meus aí no mercado, foi um churrasco, um evento social, e eu consegui entender, né, que não dá mais para a gente adiar o investimento em dados na nossa empresa. Virou um ponto de sobrevivência não premente, atual hoje agora, mas virou um assunto de sobrevivência para os próximos anos. Entendi isso. Aí a gente chama o time, né, tecnologia, negócio, etc., e falou assim, ó, pessoal, é o seguinte, agora a gente precisa transformar essa empresa numa empresa de gestão orientada a dados, e eu entendi que a gente precisa fazer isso por conta de uma voltinha que eu dei no final de semana aí, e eu quero que vocês me apresentem um projeto para a gente efetivamente colocar isso em prática, né? Qual que é a dificuldade disso, pessoal, do ponto de vista real, né? Construir um produto de dado eficaz é equivalente a desenvolver uma aplicação complexa do zero, né? Um produto, quando eu falo produto de dados, pessoal, é um produto seguro, escalável e governado, né? Não é comprar ali uma licença de BI, seja lá o que for, plugar numa base de dados e sair fazendo análises, né? Realmente é um produto. Isso vai demandar software, licenças de banco de dados, ferramentas ETL, plataformas de visualização e orquestradores. Provavelmente, se você vai começar agora, a chance de você iniciar seu projeto na nuvem e não on-premise é muito grande, né? Aonde vai envolver custo de computação, armazenamento, transferência de dados e serviços gerenciados. E o time é um pessoal barato, que está disponível em alta quantidade no mercado e é super simples de você achar. São vagas que vocês preenchem tranquilamente, muito rápido. Desculpa a brincadeira aqui, mas hoje, para quem aí entrar no Google aí, der uma googada, né, como se diz aí coloquialmente, vai ver que esses caras aqui são os caras mais procurados e mais bem pagos do mercado hoje, né? Por quê? Porque isso aqui virou... O que não gera dados hoje, pessoal? Vocês têm ideia do que o celular de vocês gera de dados por dia para quem usa o iFood, por exemplo, para quem usa o Uber? Por isso que tem se falado, tem se dito que o dado é o novo petróleo da humanidade. Porque o dado hoje, eu arrisco a dizer, que ele só não tem mais valor, por uma questão óbvia, das pessoas que trabalham para aquela empresa ou daquela empresa. Em segundo lugar, eu diria que o dado é o ativo mais precioso que existe dentro da empresa. A gente só precisa saber analisar e usar. Muitas empresas não desenvolvem seus próprios RPs e CRMs. Será que construir toda a arquitetura de dados é o melhor para as empresas? Né? Esse é o grande ponto aí que a gente quer colocar. E se sua empresa pudesse começar amanhã com um produto de dados pronto para ser usado? Vamos falar um pouco disso aqui, um pouquinho mais à frente aqui agora. Que é aquela questão do trade-off, do I-know, a solução que a gente criou aqui para acelerar a capacidade das empresas de rápida adoção de dados aí, né? Só que para isso, o modelo mental, ele precisa migrar do desenvolver para o consumir. Quando a gente pede um Uber, você pergunta qual foi a última revisão que o cara fez no carro, que marca que é o pneu que ele usa e onde ele abastece o carro?
Esse é o modelo que a gente está propondo. Entregar a solução de dados pronta para uso direto para a área de negócio. Vamos lá. E por que isso? Vamos trazer mais subsídio aqui? A Harvard Business Review fez um grande e profundo estudo aí, com 330 empresas. E as empresas que na tomada de decisão adotam a análise de dados, né, do inglês ali, como eles dizem ali no idioma deles, data-driven, né, gestão data-driven. Em média, elas são 5% mais produtivas e 5% mais rentáveis do que seus concorrentes. Pergunta pessoal de negócio aqui: é fácil ganhar 5% de eficiência operacional e 6% de lucro? É tranquilo? Conseguimos pôr essa meta para daqui 3 meses? Né? É difícil. Vamos ver o que esses caras concluíram então? Então, empresas com maior desempenho, elas são 5 vezes mais propensas a serem orientadas a dados, e por isso que elas têm esses resultados aqui. Imaginando que essas empresas tenham que identificar novas áreas para crescimento em vendas, entender produtos e rentabilidade por cliente, atrair e reter os melhores talentos. Então, imagine que esse é o objetivo perseguido aí. No processo de estudo da Harvard, eles dividiram empresas que têm pouca cultura de tomar decisão orientada a dados em empresas que se baseiam em opiniões, feeling ou entendimento histórico. Falou, ó, eu estou nessa companhia aqui há 17 anos, acredite, eu sei o que eu estou fazendo. Não, mas o dado parece que está falando um negocinho diferente, você não quer me ouvir aqui? Não, estou tranquilo. Eu sei o que eu estou fazendo. Essas empresas, a Harvard chamou de empresas que são baseadas em opiniões. No outro extremo, Harvard disse que essas empresas são as empresas que são dirigidas por dados. E chamou esse pessoal aqui de convencional. Para o estudo, o que eles fizeram? Né? Vamos lá. Eles dividiram o estudo aqui em 3 grandes dimensões. Tá? A primeira das dimensões aqui fora como é que as pessoas afetam isso aqui, ó, né? Como é que a experiência das pessoas são afetadas com esses extremos aqui e o impacto disso no tempo, certo? Então vamos lá. O primeiro lado ali, o convencional, o lado esquerdo aqui, essas empresas, segundo a Harvard, elas conseguem só 8% do que elas desejam. Meu laserzinho está fraco aqui, preciso trocar a pilha. 8% do que elas desejam aí. Por quê? Eu tenho lá, ó, o pessoal de logística, deixa eu ver, chegar mais perto aqui. Esse aqui é o de logística, esse é de marketing, esse é o de vendas, esse é o de produção. Está todo mundo triste. Sabe por quê? Porque tem o pessoal da alta liderança aqui que não está no desenho, está cobrando os caras por resultado. E os caras estão falando, mas não tenho dado. E o cara do Excel lá, ele não vem essa semana, ele tirou férias. Então não dá para rodar, a planilha e eu não sei o que eu vou fazer. Né? É engraçado, mas é triste e acontece até hoje. Inclusive nas grandes empresas. Acreditem. Né? Então, olha lá. Como é que eu vou tomar uma decisão se o dado está preso lá? Né? Como é que faz? Não, mas espera um pouquinho. Então, pessoal, vamos lá. Vamos parar de buscar problema e vamos buscar solução. O ideal o mundo não tem e provavelmente não terá. Como é que nós vamos resolver? Vamos resolver, vamos achar um jeito. Solução sempre tem. Né? O que começa a acontecer? Vamos lá. Aí criam Report Factory, a fábrica de relatórios aqui. Né? E aí começa a acontecer o quê? Ó?
é Excel que vai para e-mail, para rede, que salva, que manda no Zap, que não sei o que. O dado fica louco. Ele começa a se originar em um monte de lugar e caminhar por vários caminhos entre as pessoas dentro da empresa, né? Lembra do que eu falei de verdade única e do faturamento? Aqui começa a aparecer 15 números de faturamento diferentes aqui, né? Vamos lá. Aí essa brincadeira continua. Porque aí, não, vamos pegar um app aqui. Tem um app que a gente instala direto aqui, ó. Ele traduz, ele já dá o relatório, não sei o que lá, né? Ou seja, pessoal, a empresa não para, né? E as pessoas vão arrumando uma forma de seguir a vida dentro das empresas. Qual que é a consequência disso? Perda de tempo e velocidade, alto custo para decisões e perdas de talento. Lembra dos meus objetivos? Esquece. Por outro lado, Harvard chamou essa galerinha aqui, ó, de autossuficiente. Olha que interessante. Eles conseguem 80% do que eles querem. Olha a diferença. Mas por quê? Porque ele tem o dado, ele consegue fazer a análise e está todo mundo feliz. Gastar tempo obtendo dado ou analisando dado? Imagina o seguinte: se você demora 3 horas para entregar um relatório ou uma análise de dado para um indivíduo qualquer dentro da empresa, ou ele mesmo, para ele mesmo, tanto faz. Só que 80% dessas 3 horas, o indivíduo ficou fazendo PROC-V, ajustando query no BI, não sei o que lá, e sobrou só 20% para ele analisar o dado. Como é que a gente gera lucro e produtividade? Obtendo dado ou analisando dado? Acabou. Então, enquanto as empresas ainda continuarem insistindo, e todo mundo tem o seu tempo e a sua capacidade de investimento, a gente entende, né? Mas, na nossa opinião, está começando, se já não começou efetivamente, a ficar perigoso no investir em dado, né? Isso aqui, pessoal, não é... Eu fiz questão de trazer isso aqui para vocês, porque isso aqui não é uma opinião da N10. Isso aqui é um estudo profundo que a Harvard fez e chegou na conclusão que eu estou trazendo para vocês aqui, né? Olha que interessante. Eu tenho dado, eu tenho insight, que me responde uma dúvida. Eu tenho outra dúvida, eu tenho insight, dúvida, eu tenho mais uma resposta, eu entendi, consegui entender como é que eu diminuo o giro de estoque. Enquanto tem gente ali no Excel tentando entender a fórmula do PROC-V, ou ajustando a query na base de dados. No mundo de hoje para frente, o que a gente tem dito para os clientes, pessoal? Não tem mais tempo de fazer isso. Não dá mais. E isso vai começar a custar caro. E as empresas vão começar a sentir isso no caixa. Principalmente com a exponencialidade da inteligência artificial agora, né? O que eu achei que ainda tinha alguns bons anos aí, eu arrisco a dizer que isso aqui agora está ficando um assunto bem delicado para os negócios. Obviamente, qual que é a experiência aqui, né? O tempo, ó, velocidade de semanas e meses para se decidir sobre algo. Aqui, vocês têm segundos e minutos. Eu vou trazer um caso real aqui para vocês. Tem um cliente nosso que usa a nossa solução, mercado de saúde. A gente começou a fazer uma série de entregas, porque a área de negócio começou a pedir cruzamento, dado, cruza, modelo, não sei o quê. Em algum momento esse dado, ele sofreu uma análise de 3 a 4 pessoas que conhecem profundamente da empresa e do mercado.
né? No caso aí, uma das pessoas era o presidente da empresa lá da qual eu me refiro. Ele bateu o olho e falou assim: aquilo ali é impossível estar acontecendo. Né? E eu fui, obviamente, essa história que eu estou contando para vocês, eu fui descobrir depois. Ele falou assim, ó, pode investigar que aqueles 3 contratos tem fraude. Porque a gente conhece do nosso mercado, a gente sabe o que a gente faz. Qual que foi a grande diferença? A gente não conseguia cruzar o dado do jeito que vocês estão dando para a gente. Do jeito que a gente precisava. Porque o volume e a complexidade era tamanha que eles não conseguiam cruzar esse dado, muito menos olhar para esse dado. Só que a hora que o indivíduo viu, ele falou, pode ir certeiro, a gente está com fraude nesses 3 contratos. É impossível isso estar acontecendo. Né? Um exemplo real do que Harvard concluiu, que eu estou trazendo para vocês aqui. Né? Resultado disso, né, pessoal? Obviamente, você já sabe, foi dito ali. Então, essas empresas têm um incremento ali de 6% na sua rentabilidade, 5% na produtividade. E aí, empresa que fica todo mundo feliz, que tem o dado, que bate meta, que tem PDCA, né? Que tem insight, resposta, insight, resposta, insight, pergunta e resposta, obviamente vai conseguir atrair e reter talentos. Né? Vamos ser sinceros com a gente mesmo. Quem que levanta de manhã e fala assim, cara, eu quero passar o dia inteiro no Excel? Não, vamos lá. Eu respeito e já peço desculpa se tem alguém aqui que gosta de fazer isso. Mas eu sou forçado a afirmar que a geração nova não vai fazer isso. Não vai. E provavelmente essa geração nova, eles vão embora e não vão nem dizer por que eles foram embora. Né? Então a gente está num paradigma aqui de novas gerações, novo modelo mental, a geração Z começou a assumir posto de liderança dentro das empresas recentemente, nos últimos anos. Né? E esse pessoal não tolera mais isso. Não tem como. Né? Enfim, tudo isso para trazer para o mundo real algo que Harvard foi lá para a mesa na academia e concluiu. Né? Faz sentido, pessoal? Estou falando um monte aqui. Faz sentido aí para vocês? Que bom. Muito bom, muito bom. Diante desse desafio, focando no consumo, a IE10 desenvolveu uma solução que transforma a maneira como as empresas acessam e utilizam seus dados. A gente criou uma solução, eu vou mostrar aqui para vocês agora, mas basicamente, né, lembra do que eu falei ali em alguns slides anteriores ali? A forma de pensar, ela é diferente. Ela tira o foco da construção tecnológica. Então, vocês não precisam construir mais nada tecnologicamente. Ela já está pronta. O que vocês precisam entregar para a IN10 utilizar o I-Know? Vocês precisam descrever o problema do negócio e entregar o dado para a gente. Só isso. Não precisa ser feito absolutamente mais nada. É um modelo de assinatura, o cliente assina, mensalidade de valor fixo baseado em cada situação que a gente entende do cliente. E como eu falei, a gente foca no consumo dos insights, do dado, não na construção do produto de dado. O produto de dado já está pronto, a gente construiu. Né? Então, o que a gente entrega? Falou, Mário, bacana, mas me fala uma coisa, eu estou confuso aqui. O que você entrega efetivamente? A gente tem basicamente, pessoal, 3 entregas. Tá? A gente entrega um banco de dados, ou mais mercadologicamente falando, a gente entrega o lago de dados, ou data lake, com todos os dados que vocês precisam. Lembra o slide da IA que eu falei? Para IA funcional, tem que estar tratado. Então, a gente entrega o lake para o dado tratado.
a gente entrega o dashboard hiperpersonalizado com a identidade visual da empresa e do jeito que ela precisa. E a gente também tem a IA generativa conversacional pronta para uso. O que esse item aqui não responder e esse segundo item não responder, o indivíduo consegue abrir a IA generativa, fazer a pergunta e obter a resposta. Foco em negócios, pessoal. Olha o que Harvard colocou ali, né? Aonde você está alocando o seu tempo? Você está alocando o seu tempo tratando e obtendo dado, né? Isso não gera valor para o negócio, né? Então, desenhado para que o usuário de negócio possa consumir a informação e tomar a decisão de forma autônoma e intuitiva. É isso que a gente efetivamente faz ali. Benefícios diretos aqui, né? Então, agilidade e time, o go-to-market aqui, o time to market, né? Redução drástica de tempos, ele começa a usar em dias, semanas. A gente costuma dizer, a gente tem um número mágico aqui, pessoal, por que a gente chama de número mágico? É uma média dos clientes que hoje utilizam a nossa solução, mas em até 45 dias a gente já começa a entregar valor para a área de negócios na ponta. Do momento da contratação, 45 dias adiante, a gente já começa a fazer as entregas. Redução de custo e complexidade. Elimina a necessidade de grandes investimentos em hardware, software, equipes especializadas em desenvolvimento inicial. Foco no core business. Olha o que Harvard falou. Foca no negócio. Entrega o dado para o indivíduo que ele sabe tomar decisão, né? Permite que as empresas concentrem suas atividades estratégicas. N10 cuida da parte operacional. Democratização com segurança, escalabilidade e governança. Mário, se eu triplicar o tamanho da minha empresa, não tem problema, o Ainol está pronto para isso. Qualidade e confiabilidade, como eu falei, dados tratados, validados, apresentados de forma consistente. Escalabilidade, suporte especializado, a gente está sempre junto do cliente ali. Lembra de um dos nossos valores que eu falei no segundo slide da apresentação? Obsessão pelo cliente ali. Isso é um mantra dentro da empresa. Quem já se beneficia com a Ainol aqui? Alguns cases, pessoal, que a gente trouxe para vocês aí, né? Que hoje já utilizam a solução. Eu vou passar rapidamente aqui os casos de uso. A OLX a OLX Pay toda 100% da transação financeira que acontece no aplicativo da OLX hoje é tratado e analisado por nós para oferecer insights para a empresa toda, né? Desde perfil de consumo, fraude e por aí vai. Então toda a parte de conciliação e originação ali com o mercado financeiro e o tratamento que isso precisa ser feito é feito com o Ainol e eles entregam ali. O caso que eu contei para vocês da fraude foi na Uniodonto de Santa Catarina aqui, né? Foram eles que é o case que eu falei aqui para vocês, ou a história que eu contei para vocês da fraude. Aqui na Uniodonto, pessoal, eles utilizam o Ainol de fim a fim, praticamente todas as áreas da empresa, e com relevância uma situação bem específica, obviamente na área clínica. Então todos os dentistas e todas as clínicas de odontologia do estado de Santa Catarina, né, o dado gerado por esse pessoal é analisado por nós dentro do Ainol. A agência Scala, esse case aqui é bem interessante, ele é bem desconexo de todos os outros aqui talvez. A Scala é uma das maiores agências de propaganda e publicidade do estado do Rio Grande do Sul. O que a gente fez para a Scala, né? O Ainol ele é conectado em todas as plataformas de mídia social. TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook, Google Ads, em tudo. A gente consome dados de todos esses players. Cada cliente da agência que coloca $1 em cada uma dessas plataformas de mídia social, a gente metrifica o ROI, o retorno sobre investimento, de todas as campanhas, de todas as iniciativas que eles falam, sem intervenção humana.
Ele só loga na plataforma e fala, pô, deixa eu ver como é que está performando minha campanha para venda de determinado produto ali. Aí tem vários clientes, tem lojas Colombo, enfim, eles têm muitos clientes grandes lá. Então toda a metrificação de retorno sobre investimento é feito dentro do iKnow hoje, para esses clientes aí. Então vocês veem que é assim, embora a gente falou, e fiz questão até de não colocar aqui, porque o nosso amigo Venceslau vai falar aqui do agronegócio, né? Então além do agro, eu fiz questão de trazer outros cases aqui para vocês aí, né? Pessoal, era isso. Agora, o que eu tenho só para mostrar aqui para vocês é o iKnow funcionando, efetivamente a plataforma funcionando rapidamente, né? E aí eu passo a palavra aqui para o nosso amigo Venceslau. Sua apresentação já está no jeito aqui, Venceslau. Aí você já também troca uma prosa com o pessoal aqui. Pessoal, muito obrigado, e eu vou passar aqui para o produto. Pessoal, boa tarde. Obrigado pessoal da N10, Mário, Vitor, Juliano, pessoal que me convidou. Vamos falar um pouquinho aqui da nossa jornada de dados, da Pedra. E engraçado que não foi combinado, mas tudo que o Mário falou, praticamente repetiu com outras palavras. Agora é ao lado de cada mesa, né? É ao lado de cá, então as dores são muito parecidas, os desafios. E fique à vontade para interromper, como eu estou trazendo um caso aí já que é próximo de vocês, então acho que não precisa esperar para perguntar, não. Já pode vir aqui já tirando dúvidas e debatendo. Então aqui a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Falar um pouquinho da pedra agroindustrial, a jornada de dados que a gente caminhou lá, né? A definição de arquitetura, revisão, o percurso que nós desbravamos aí e o nosso Smart Pedra lá. E como a gente encontrou aqui a N10 nesse caminho. Então, a Pedra Agroindustrial, para quem não conhece, é uma empresa de 94 anos, né? Sediada em Serrana, tem pessoas que já conhecem, né? Não está chorando aqui. Oi? Não está chorando. Ah, é? Deixa aqui. Conhece mais que eu, então. Ó, estou só há 23 anos lá em Serrana. Então, a empresa começou em Serrana, né? Desde 1931, família tradicional aqui de Ribeirão Preto e um grupo que vem crescendo. Estou com mais dificuldade aqui. Ele troca aqui. Então vai lá. Então, o início da pedra, fazer a São Joaquim da Pedra. Bom, minha mãe falou que colheu café lá. Uns 10 anos de idade, essa época aí, né? E, bom, aí vem a história, passou pelo nome de Pedro Biagi Filhos, Irmãos Biagi, e hoje em dia Pedra Industrial. Pode passar aí, Vitor, fazendo favor. A usina da Pedra em 1931, depois veio a usina Buritim, Buritizal em 95, usina IP em 2008 e agora, mais recentemente, aí, a usina Cedro foi adquirida em 2022, é um projeto que está começando lá e deve moer agora em julho, né? Se não for julho, agosto, mas moe esse ano e é o compromisso do grupo com a cidade, né, com a população, e estamos lá, um grande desafio, né, começar essa unidade em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul. Já havia outros projetos, o pessoal de lá desacreditado, uma região que é complicado, um monte de obra, né? E a Pedra chegou com esse peso a mais de fato fazer ali, trazer emprego para a cidade, moer e subir essa unidade. Está tudo certo para começar, está no processo da NP, que, né, pode até voltar ali, tem alguma questão para correção, mas vai moer. Tá? Já tem cana, já tem tudo, e estamos lá desde o começo.
um projeto muito gostoso de vivenciar. A última safra é de 24 e 25, moagem de 13 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, produção de 505 mil toneladas de açúcar, etanol 864 mil metros cúbicos e energia. Compromisso contínuo com a evolução dos padrões de qualidade em todos os seus processos. Pode passar então mais rapidamente aqui. E aqui também é mais um negócio do grupo, né? A EBO Agropecuária, Mato Grosso, né? E a CARP. No caso da TI, que aqui eu trabalho lá na TI, na sua coordenadora de TI, a gente acaba atendendo também, dando suporte a todos esses outros negócios, né? Às vezes um pouco mais intenso ou menos, mas sempre apoio. Quem de Deus nunca havia chegado em Barra do Garça, a criação do plantio de soja aí. Soja está crescendo bastante, né? Pode passar. Aqui são projetos sociais, tá? Que o grupo tem em todas as unidades onde a gente tem uma usina, né? Tem um projeto social, projeto com prefeituras, com várias parcerias, né? Provendo aí um retorno à sociedade, né? Os compromissos aí do grupo. Ações ambientais também, com o protocolo Etanol Mais Verde, né, o programa da Secretaria do Meio Ambiente e o programa aí de agronegócio na escola. Pode passar. Doação de mudas nativas, né? E esse projeto da USP Exalc, que é a recuperação de APPs. Inclusive aqui em Ribeirão teve um projeto que plantou aqui no lugar aqui perto do aquífero Guarani, né? Onde que a água sobe aqui, né? Na Zona Leste. Na Zona Leste, teve o plantio ali de mudas. Pode passar. Bom, e aí, institucional, que eu queria passar aqui para todos terem a visão aí da empresa, né? Muita gente acaba não tendo essa visão, eu fiz questão de trazer. Agora vamos falar aí de jornada de dados, da TI lá na Pedra Industrial. Então, eu vou falar um pouquinho, então, acho que o Mário trouxe muito do que acontece nas empresas, né? Então, quando ele fala de toda essa questão de dados, de soluções, de softwares, isso gera dados. E esse dado está em vários locais, em vários formatos, né? Com precisão ou sem precisão, né? Com contexto ou sem contexto. Na Pedra a gente era uma TI de desenvolvimento interno, ou seja, as soluções lá, né, que lá a gente usava era desenvolvida internamente, então você tinha a TI tinha mais domínio do dado, né, de como estava estruturado, do que significava, era muito mais fácil, né, porém ainda era uma época que não demandava tanto, era relatório matricial. E depois de 2016, 2015, a gente veio numa jornada de ser uma TI mais voltada ao negócio, portanto, não desenvolvendo o sistema, né, e sim aí mais adquirindo soluções de mercado que já são mais moldadas aí para as empresas, né? Então, a gente veio com uma adoção do PINS, na época para a parte agrícola, tá? E depois, em 2017, 2018, a implantação da SAP. Aí você já entra num mundo de grandes volumes de dados e que você não tem um acesso ali direto à base, torna-se mais complicado esse acesso, essa estrutura, né? Conhecer esse dado e poder explorar ele e trabalhar ele. Então a gente veio com esse timeline aí que eu estou colocando, mudança de estratégia da TI, né? Saindo de uma TI voltada olhando internamente para olhar para o mercado, as soluções mais parrudas, maiores ali, que era a SAP e o PINS. O PINS é como se fosse o RP da parte agrícola, né? Para quem não está acostumado, ele é tão importante quanto o SAP, né? Mas ele que cuida todo o processo agrícola, né? De plantio, entrada de cana, colheita e por aí vai, tratos culturais e por aí vai. E a gente teve, nesse momento, a gente pega aí 2019, 20, evolução, pandemia, né? A gente tem essas evoluções tecnológicas, muita coisa no campo, drone, até então você não tinha drone, você tem drone com mapa, drone com imagem, né? Piloto automático, então, por onde uma plantadora passou, né? Qual que é o caminho que ela percorreu, para depois a colhedora percorrer o mesmo caminho e não passar em cima da cana. Então são dados que estão lá no campo, né? Que não estão ainda em base de dados, que você tem que coletar
e tratar ele. Processamento de imagem, agricultura de precisão, que envolve isso, né? Por onde que está uma linha de cana, onde que tem uma linha que tem uma praga, né? Que tem uma erva daninha. Que lugar que está isso, né? Do ponto de vista ali, de coordenada geográfica, né? Para poder fazer uma aplicação, para poder fazer uma colheita, não pisotear a cana. Bom, e aí vem falhas, pragas, ervas, por aí vai. Novos departamentos e os silos de dados. Por isso que eu falei que o Mário falou muita coisa que a gente vai voltar a falar aqui. Surge também aí nessa época os famosos COAs, né, nas usinas, né? Então o COA foi fundado ali, foi montado como sendo Centro de Operação Agrícola, que ele produziu dado, né? Então ele não tinha acesso à informação, ele ou acessava a informação em nível de relatório, pega aquilo lá, põe no Excel, ajeita, põe no WhatsApp e manda para a turma. Então a gente teve essa concorrência também, né? Esse pessoal instalando o Power BI, trazendo o Power BI ali para a máquina, trabalhando. Então esse silo, né, que o Mário bem trouxe, ele é muito real, né? Então você acaba tendo um concorrente interno que ele disponibiliza informação, né? Seja ela adequada, correta ou não, mas está disponibilizando, o pessoal está recebendo. E por que concorrente? Porque a velocidade da TI é diferente. A TI demora mais, né? Para estruturar, para organizar, para pôr padrão. Às vezes pensa em tecnologia, não pensa na solução. E o COA está lá, né? Está com pessoas lá pegando o relatório e mandando. E está funcionando, né? Essa é a questão, está funcionando. Então a gente fala um concorrente e aí você fala, bom, segue lá, vamos ter que correr aqui para competir assim, para você chegar perto dele para depois falar, gente, vamos por aqui. Então a gente fala, pô, para, sendo que você não tem nada a oferecer. Você fala, ó, tem que correr, passar a oferecer e falar, pô, para de servir o que você serve e serve agora eu que eu estou aqui te entregando a informação pronta. E aí o surgimento de startups com novas soluções satelitais, satélites e especialistas. Então teve muita startup, né? Tem ainda, e ela chega com uma solução e a área de negócio fala, eu quero. E aí ela começa a usar. E aí você não tem o dado também está na nuvem, nem está na sua casa, e depois ele quer correlacionar com aquilo que você tem em casa. São os desafios aí. Ali do lado direito, até eu trouxe ali, são as várias soluções que permeiam isso, né? Não são só essas, tem muito mais. Não, pode manter, Vitor, fica tranquilo, pode passar. Depois essa figurinha, ela se repete. Bom, desafios, né? Acompanhar demandas por dados, relatórios, dashboards, você acompanha e essa demanda que ela é viva, né? Ela muda. Algumas vendas às vezes é um pouco mais cartesiano ali, venda por região, tudo mais. O agro, né? Queimou, pô, já me dá um relatório diferente, queimou em que região, como que foi, que cana que era lá, qual que é o tamanho disso que queimou, né? No passado teve uma ocorrência aí, né? Ímpar, né? E aí muda tudo, né? As perguntas são outras, né? E aí você tem que estar pronto. Novas soluções, né? Novas soluções geram novas demandas. Então, isso é constante, né? As dores do campo, né? As dores da indústria. Se vem uma nova solução, uma nova ferramenta, você tem mais demanda por dado, ou demanda por um formato diferente, uma tecnologia diferente, e acaba aí estando no nosso dia a dia, né? Desafio: disponibilizar dados para explorações e análise nas áreas de negócio. Né, que a área de negócio quer fazer essa exploração. Deixa eu ver, deixa eu trabalhar esse número, deixa eu entender, né, porque você tem o estratégico, né, o board, que é o dado pronto, mas você tem essas áreas de controle de dados, né, que ele vai trabalhar o dado, ele vai dar uma garimpada ali, olhar, cruzar diferente. Você tem que disponibilizar isso, né. As mudanças que o negócio necessita, né, que é o que eu citei, né, são as situações diversas que você possui, né, uma praga nova, né, um comportamento novo no canavial. Isso exige
como que você coleta essa informação, como que ela está no seu banco de dados, como que ela está estruturada, organizada, né, para você poder prover isso para avaliação, para análise. E não ser uma TI reativa de atendimento à demanda, né? Então, a TI normalmente ela é um centro de custo, né? Ela presta um serviço para a organização, né? E no nosso caso, a gente se colocar como que a gente vai oferecer valor ao negócio, né? Como que a gente vai estar do lado do negócio, dos desafios ali, vai estar aqui, está no Self-Service BI, né? Que o Mário falou, segurar o touro pelo chifre, né? Você tem que segurar, né? Porque você pega o próprio Power BI, que a pessoa instala ele lá na área, né? A Microsoft permite isso. Por mais que a gente tenha controle de falha de tudo, a Microsoft permite que você vá lá e ative o Power BI. Depois nós conseguimos bloquear, mas você já tinha pessoas usando o Power BI pela empresa. E aí teve que... tivemos até que aceitar um pouco, justamente nessa linha. Porque se você pode, você não consegue atender. Aí tem que entrar uma estratégia. Vai usando aí então, mas eu tenho que correr aqui, né? E governança de dados para terceiros, principalmente. Aqui é uma questão importante. No caso da usina, como você tem muitas parcerias, né? E sempre que você tem uma nova solução, um novo player no mercado, um outro fornecedor de software, ele pede acesso à sua base, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma solução lá de pragas, que a empresa promete lá, vende um serviço de aplicação aérea, ela fala, quais são os seus talhões? Ela vai pedir acesso a essa base. Ela pede acesso a essa base e ela passa tudo. Talhão, fornecedor de cano, quem que é o parceiro, né? Qual que é o ambiente, qual que é a variedade. Todas as informações, né? Para quem não é do agro, mas imagina alguém conhecendo toda a sua carteira de clientes. É isso. Né? A carteira de clientes está na mão de outro para ele poder fazer negócio, né? Então, essa foi uma dificuldade de vender ali, né? De colocar para a diretoria, para todos, falar, cara, os dados não podem sair dessa forma. É o petróleo, né? O urânio, né? Cada um fala alguma coisa sobre dados, mas é importante, né? E ele é, de fato, o valor das empresas, né? Tanto que quando tem uma evasão, se você não voltar, quebra a empresa. Por quê? Perdeu os dados, perdeu o histórico, perdeu o transacional, perdeu tudo. Então, o dado a gente tem que prezar. E a gente foi muito forte nessa questão, pode me deixar aí, nessa questão de governança. Não podemos liberar o dado para fora. Pelo contrário, se vocês estão comprando uma solução, essa solução tem que dar o dado para vir para vocês, para a gente ter aqui em casa. Se você hoje não está trabalhando com a N10, por exemplo, está trabalhando com a empresa B, o que eu pus na N10 eu tenho que puxar de volta. Senão a N10 vai embora e eu fiquei sem informação. Então isso foi um desafio que a gente conseguiu também colocar lá na empresa. Bom, e de tudo isso a gente começou... Deixa eu deixar aqui. A gente veio naquele caminho de entrar com SAP, né, de PINs e tudo. Quando a gente contratou SAP é sempre um produto caro para você adquirir. No pacote a gente adquiriu já uma ferramenta de Analytics, essa que está aqui no meio, que é o SAP Analytics Cloud. Então, não quero ser técnico aqui, tá? Mas essa ferramenta é de dashboard, é que você visualiza os dados, tá? E nós começamos o projeto na Pedra com essa estrutura. Então, a gente tinha as origens dos dados, né? Que está aqui do lado esquerdo aqui. Então, estou falando de Oracle, de PINs, né? De Zeus, que é uma plataforma de estação pluviométrica no campo, né? Informação de chuva, informação de vento, informação de temperatura. Nós temos aqui o módulo que faz a parte de automação do posto. A gente tem abastecimento no campo, então você tem que monitorar o abastecimento no campo, se não tem desvio, né? Quanto que abasteceu, que máquina que abasteceu. Então, todos esses dados aqui, a gente, né, o caminho nosso era trabalhar com ele na plataforma SAP e colocar a visualização para a gerência, para as áreas. O que aconteceu nesse processo? As dificuldades que a gente teve. Falta de empresa e profissionais no mercado. O Mário trouxe, né, que
engenheiro de dados, pessoal de ciência de dados, é difícil, é muito difícil. E quando você põe engenheiro de dados, SAP piorou. E o volume de valor também é complicado. E a gente não achava no mercado. Então, essa foi uma questão importante que estava dificultando a gente viabilizar nossos projetos. Uma das ideias é o que a gente tinha. Também tem o Self-Service BI. O que é isso? É o cara lá da área, na ponta, poder fazer os relatórios dele. Né? Porque às vezes você faz o relatório e de repente, eu queria mudar. Não, dá o dado para ele, dá o formato inicial e deixa ele seguir. Como se ele estivesse livre no Excel, lá na tabela dinâmica. Só que essa ferramenta da SAP ela não conseguia fazer isso. A gente não conseguiu evoluir nessa linha. Tá? E a própria SAP teve uma mudança estratégica. Que ela pegou aquele ambiente nela, ela mudou e a gente teve que reconstruir tudo que a gente tinha. Né? Perdemos ali dinheiro, tempo, uma estratégia da SAP. Então isso a gente tem reuniões, né? E já batemos isso na SAP. Vocês causaram prejuízo para nós, né? Em função dessa mudança de vocês de arquitetura. E também, no caso do SAC, né? Ele era uma ferramenta, ainda, né? A gente tem ele, mas a gente não consegue explorar o mapa dele. O mapa é muito difícil trabalhar com mapa. Então, para fazer dashboards, gráficos ali, transacionais, né, de vendas, de volumes, ele funcionava bem. Mas para fazer mapa, não. Então, era uma questão que no agro precisa disso. Então, foi uma das questões que a gente começou a rever nossa arquitetura. Pode passar aí. Bom, o que nós fizemos nesse processo? Aí eu estou falando de 2020, por aí, tá? E aí nós começamos a conhecer nuvens no mercado, quais são as possibilidades que eu tenho no mercado, né, para substituir minha arquitetura, que eu tenho alguns problemas. Então nós fizemos, quando a gente fala POC, né, a prova de conceito, a gente foi conhecer a plataforma da Microsoft, da AWS, né, da Google, para ver o que cada um poderia oferecer. Fizemos uma definição, o que uma ferramenta de DataVis, né, que é essas ferramentas de dashboard, o que ela tem que oferecer, né, para de fato ela fazer sentido aqui para a pedra agroindustrial. Fizemos também ali o serviço de casa, né, quais os requisitos que eu quero. Se você compara, vê vários e não tem ali os parâmetros de decisão. E aí fizemos esse trabalho, quer dizer, que teve que ser um pouco rápido, né, e a gente colocou lá, a gente passou a ter um banco de dados em nuvem, né, que é o banco Oracle, na OCI, que é a Oracle Cloud Infrastructure, né? Então a gente tá na nuvem da OCI, e a ferramenta de BI que a gente escolheu na época foi o Tableau, né, que a gente usa até hoje. Tá? E aí nós tivemos ali uma nova arquitetura. Então aquele e-mail que era SAP saiu, mudamos para Oracle. E lá na Data Visualization, lá em cima, que tinha o SAC, né, da SAP, continuou, porque já estava, né, já possuía, tinha coisas existentes, adicionamos o Tableau, e com essa arquitetura a gente pôde, né, passar a ter ali a possibilidade, né, de aplicar inteligência, algoritmos, né, para explorar os dados. Então a gente começou a ter uma arquitetura estabelecida. E aí, como que nós caminhamos, né, depois dessa arquitetura definida? Né? Esse contrato da OCR foi em 2022, né? A gente começou a levar para essa nuvem, carregar os dados, organizar os dados agrícola, primeiro, que é o dados do PINS. Então, foram os primeiros dados que a gente levou. É a área que mais demanda dados, né? No caso da usina, ela é cooperada com a Copersuc, então a gente não tem uma dor de venda, né, porque ela é cooperada, então toda a produção vai embora para a Copersuc. Então, não é uma empresa que tem que ficar olhando no mercado. Para quem eu vou vender, quanto que eu vendo, né, não é uma dor. Indústria, ela demanda menos, tem uma volumetria de dados grande, mas a indústria muda menos o cenário, o processo de fabricação de açúcar e etanol. A agrícola, de fato, são mais processos, é o maior custo da usina, é onde tem mais ocorrências, mudança de cenários. Então a gente começou com dado agrícola ali para subir para a nuvem. Fizemos a modelagem e subimos esses dados, né? Do PINS, ZEUS, que são estações pluviométricas, e no caso dos Plinftec, não sei como
quem tem aqui conhece, são os computadores de bordo. Então, o computador de bordo produz muita informação, que é estado de máquina, ele pega toda a telemetria da máquina, velocidade, se está colhendo, se está fazendo manobra e por aí vai. Então, a gente pegou os dados da Suniftec e subiu, que é o que o CO usava. Então, o CO ele manda dado do quê? Da Suniftec. A máquina está parada, não está parada, né? Está abastecendo, não está abastecendo. Então, a gente priorizou o dado da Suniftec também, que foi aqui em 2023. Bom, caminhando aqui, nós entramos depois com dados do Salesforce, que a gente tem o Salesforce lá na usina, para contrato de parceiro e fornecedor. Tá? Como o PINS tem muito dado, e Smart Bill é uma outra. Smart Bill é uma solução satélite para conhecer onde tem praga no campo, né? Ele tem uma estratégia de onde ele coloca as armadilhas para depois ir lá olhar e falar quanto tem de broca, né? Então é uma solução, solução especialista, né? Para a parte de pragas. Subimos os dados Smart Bill também, Salesforce, Smart Bill, PINS e outros. A base de custo a gente subiu e a base também de mapas da usina a gente subiu para essa arquitetura nossa. E recentemente terminamos ali uma integração com a John Deere, que assim, foi importante porque a gente pegou todo o caminho que a John Deere faz, né? A gente pegou via API para saber se teve pisoteio na cana. Então o caminhão, uma colhedora, né? Ela vem colhendo, né? Ela está pisando na cana, não? Porque ela pode estar passando em cima. Então a gente conseguiu fazer o rastro, né? Para identificar isso, que é uma das questões ali que sempre tem ocorrência e prejudica a cana, né? Então o pisoteio pode vir daí, pode vir de manobra, pode vir de vários locais. A gente pegou e trouxe essas informações. Então caminhamos com isso, e ali no case Trinco seria descendo para frente, tá? Bom, ali foi o caminho que a gente fez de dados, subir esses dados. Então a gente definiu a arquitetura e começou a subir os dados, fazer relatórios, fazer dashboard, começamos a andar. Em paralelo, né, a gente começou a ver assim, nós fizemos um trabalho com a indústria, de catalogar todos os indicadores da indústria. Então teve o processo de entrevista, né, com gestores, com operação, e ver todos os indicadores. Chegamos lá, quase 500 indicadores que a gente coletou. A gente fez também esse trabalho com a agrícola, independente dessa carga de dados, né? Foi fazendo um mapeamento ali de indicadores. E nós tivemos o catálogo de indicadores da indústria, do agrícola e o do administrativo que está sendo feito agora. Tá? E armazenamos dentro desse nosso banco de dados. Se vocês se lembrarem, eu falei ali que a gente passou a ter duas ferramentas de dashboards, do SAC e do Tableau. Então, um gerente, ele tinha o quê? Vou acessar falha no plantio. Ele tinha que lembrar que estava no Tableau e entrar no Tableau. Eu vou acessar aqui os talhões encerrados. Né? Ele tinha que lembrar que estava no SAC e entrar no SAC, porque tinha duas ferramentas, era um problema nosso da evolução da arquitetura. Então nós falamos, vamos ver uma ferramenta, vamos ver se a gente centraliza isso. Eu tinha muita ideia de fazer indicador, né? E de mudar um pouco, falar, calma aí, se o COA está mandando informação, a gente pode mandar também, podemos, vamos mandar informação. Mas mandar o quê? Eu preciso começar a mandar uma informação que de fato ela faça sentido naquele momento, que você pode mudar algo. Não adianta eu ficar empurrando informação que daqui a pouco você vai parar de ler. Eu tenho que te mandar o que é relevante e se você consegue atuar. Por exemplo, a usina tem uma meta de moagem a cada 2 horas. Então, ela é linear, mas a cada 2 horas você tem uma meta de moagem. E se num determinado horário eu falo, a próxima meta de 2 horas tem chance de você não cumprir. Eu mudei. Então, eu não posso mais falar para ele assim, você não bateu a meta. Você não bateu a meta. Você bateu. Não, você não vai bater a meta. Então, a gente queria fazer essa inversão e aí nós começamos a trabalhar isso. Tá? E aí nós falamos,
Aí a gente foi desenvolvendo a ferramenta e a gente deu o nome lá de Smart Pedra. Então no Smart Pedra a gente colocou todos os indicadores que a gente tem catalogado, quer dizer, é uma biblioteca de indicadores, independente se eu já desenvolvi ele ou não. Então eu tenho um indicador lá que é venda anual. Qual que é o valor? Não sei, mas a venda anual tem que acompanhar. Em que sistema que ela está? Ah, está lá no Salesforce. Eu já peguei? Não peguei, mas está catalogado. É a biblioteca nossa. Centralização dos dashboards, aí nessa ferramenta a gente conseguiu, eu vou mostrar depois, tem uma tela dela que fica mais fácil de elucidar. A gente conseguiu um menu onde o usuário entra, né, a pessoa entra, e ela fala, quero ver tal informação. Se essa informação está no SAC ou no Tableau, fica transparente. Então a gente quebrou aquela dificuldade de acesso à informação. Tá? Passamos a ter governança dos dados e o self-service de indicadores, que é o usuário poder assinar. Falar, eu quero receber isso no meu celular, eu quero receber esse, esse eu não quero. Porque aí cada um recebe o que quer e usa da melhor forma. Tá? Então essa foi a ferramenta Smart Pedra, que nós começamos a desenvolver em 2023, por aí, né? E hoje ela tá pronta, mas ainda está criando robustez, está evoluindo. Evoluímos aqui na construção de dashboards com analytics. Fizemos o treinamento de key users. O que é isso? O Tableau, né, que é a ferramenta que a gente usa, e a gente tinha os Power BI ainda perdido na usina, né? Nós capacitamos alguns usuários, os principais, na ferramenta Tableau. Então, um usuário que é lá do COA, um usuário que é do controle de dados, ele passou a ter conhecimento do Tableau, que é como se fosse um conhecimento da tabela dinâmica no Excel, para ele mesmo pegar o dado e trabalhar. Ele pode pegar do Excel? Pode. Né? Ainda pode, porque ele tem muita coisa a percorrer e o sistema é vivo, né? A empresa é viva e tem que andar. Né? Então a gente permitiu isso, porém, já no Tableau que a gente consegue reaproveitar depois e trazer essa turma para o nosso lado. Então a gente fez uma capacitação, fizemos rodadas ali, cada um tinha que entregar um projeto, fizemos uma premiação, então foi uma iniciativa boa, né, que deu resultado. Hoje a gente tem pessoas lá que dominam o Tableau e conseguem usar o dia todo lá. Tá? Com isso a gente conseguiu conter o Power BI, para o uso do Power BI, né, até porque a ferramenta é Tableau. O Power BI tem licenciamento. O Power BI tem um problema de dados, né, que é, se você sobe ele sem pagar, esse dado é público. Então a gente tem que tomar cuidado com isso nas empresas, porque a pessoa usa o Power BI, usa a inteligência artificial também de forma, se ela está com acesso à inteligência artificial e ela subir uma planilha da empresa, esse dado é público, porque você não pagou, então ele é público. Tá? Então, são regras de governança, cuidados que a gente tem que ter. Então, o Power BI era uma das questões que a gente tinha que eliminar. Quando nós avaliamos lá o Tableau, o Power BI nós avaliamos também. Ele entrou nessa análise. Por que nós escolhemos o Power BI? Por causa de mapa. A ferramenta é boa? É boa. Né? Mas para mapa não atendia. Mas é uma boa ferramenta. Só que tem que estar licenciado, sendo feita uma boa gestão dele. Então a questão nossa de bloquear é mais por causa que não estava compliance na pedra, na organização. Bom, fizemos uma de indicadores que eu já falei. Criação do Smart Pedra, aprimoramento de aplicação, e hoje nós estamos aqui nessa fase aqui de habilitar a inteligência artificial, né, dentro do Smart Pedra nosso, para fazer olhar nos nossos dados. Pode fazer. E aqui a arquitetura. Ainda eu mandei a apresentação hoje para o pessoal aqui da Indesp, a Maria olhou lá e falou, eu vi que você pôs vai nulo lá, né? Mas acho que não precisa não. Bom, qual que foi o pensamento aqui, né? Eu falei, não, Mário, a questão é a seguinte, tudo que a gente caminhou foi antes, mas é um paralelo do iNow. Essa dificuldade, esse trabalho que o Mário trouxe, nós não temos o iNow, tá? Foi apresentado, só que no momento para nós, que já nesse momento não faz sentido, pode até que seja que nós nos
cruzamos ali na frente, mas hoje não, né? Mas eu vi a correlação, né? A dificuldade que nós tivemos, né? É uma questão que o Mário trouxe importante, né? O porte da empresa e até o investimento que ela faz em pessoas para chegar a isso. Vocês viram ali que a gente teve percalço, tivemos que voltar, perdemos dinheiro, né? Então, essas dificuldades, né? E o que nós caminhamos, né? Até aqui, que o I-Know, no caso, né? Enquanto ferramenta, ele vai mascarar, ele não vai deixar isso na mão do cliente. Ele já veio com isso embarcado e é escuro, né? Ele não é visível para quem está contratando. Não que eu estou falando da contratação aqui, mas todas essas questões técnicas, dificuldade de pessoa no mercado, montar a equipe, conseguir investimento, são 3 anos, né? Quer dizer, você está falando, está pronto? Não, está pronto, não está pronto. Aí o Power BI, não, deixa usando. Então, é difícil isso, né? Vocês sabem quanto deve ser. Na Pedra eu sei, vocês também tenho certeza que a dificuldade é tão ou maior. Então, a plataforma em si, o Smart Pedra que nós chegamos, é muito parecida. Eu não fiz nenhuma avaliação direta do que elas oferecem, né? Mas basicamente você ter origem de dados, você colocar num local organizado, orquestrado, né? E você prover ele, entregar ele, né? Agora, por que nós vamos ter que entrar tecnicamente nisso, né? No caso lá que a gente começou com o SAP, foi para a hora, dificuldades, por aí vai. Então aqui foi mais até para trazer uma correlação, né? O Mário, o pessoal convidou, falou, vamos lá, vamos trocar uma ideia, né? Vamos falar um pouquinho das dificuldades, e eu vejo essa associação, né? Até para a gente poder falar, pô, a NDS trouxe uma apresentação, a Pedra trouxe, qual que é a relação? A Pedra partiu com um produto, tem as dificuldades, ou eu posso ir para o mercado e ter uma outra ferramenta. Então estamos nesse nível hoje, querendo entregar os indicadores, dashboard, tudo via WhatsApp, Teams e e-mail. Teams e e-mail já funciona, o WhatsApp a gente tem dificuldade ainda, uma questão da meta, mas estamos tentando trabalhar. E no caso de algoritmos aqui, a gente fez um trabalho junto à Stefanini de viveiro de muda, de plantio. Então a gente já conseguiu, né, nessa linha de dados, explorar para um projeto específico da Pedra. Então a gente tem trabalhado com a Stefanini nesse produto, que é escolher a melhor variedade para plantar. Então, se eu tenho uma área para ser plantada, que variedade que eu vou plantar? Qual que é melhor plantar aqui? Qual que é a distância dela? Nesse ambiente, nesse solo, o que eu coloco aqui? Então esse aqui é um dos projetos que a gente fez já com base nos nossos dados. Essa é a cara do Smart Pedra. Então a gente traz ali em cima um panorama geral, né, de contentor de cana, de ATR, de TH e RTC. A Júlia, que é a nossa inteligência artificial aqui, né, que a gente está ali, eu coloquei um exemplo, solicitando dados de chuva para ela. E aqui do lado esquerdo, a gente tem toda a parte ali dos dashboards administrativa, agrícola, indústria, a parte de governança de dados está aqui embaixo, que é onde vai estar catalogado todos os indicadores nossos. Insights, que a gente está desenvolvendo também, que é trazer, né, um dado ali, ó, o TCH médio seu está tanto, no passado foi maior, foi menor, trazer esses insights. Ali em cima tem home, pessoas, grupo, a parte de comunicação é poder enviar boletins, e os disparos é poder fazer essa configuração. O que eu quero receber? O próprio usuário entrar aqui na ferramenta e falar, eu quero receber o ATR todo dia. Ok. Eu quero saber quantos caminhões na usina tem. Então essa daqui é a interface que a gente foi criando. Colocamos lá em cima, né, rodando lá, não é a bolsa de valores, né, mas são os produtos ali, né, relacionados ao agro, relacionados à usina, que fariam sentido. E aqui previsão do tempo, né, das unidades. Então é um produto que já está em produção, está funcionando e evoluindo. Claro que a gente tem algumas melhorias, né? Mas é o produto que a gente desenvolveu. Quanto tempo
Ó, organização de dados, plataforma, tudo nos 3 anos. Bom, aqui é o Tableau, o nível que nós conseguimos chegar com o Tableau quando a gente faz algum dash que precisa de mostrar dado do campo, né? Então aqui é um hexágono, né? Se não me engano são 30 metros quadrados cada hexágono desse. Então eu peguei o recorte lá para não trazer nada dado da empresa, né? Mas aqui seria um de falha, tá vendo? Então esses verdinhos tem até 3,5% de falha de canavial, né? O canavial está falhado lá. O amarelo até 10%, o laranja até 20% e mais de 20% ali o vermelho. Então você pode ver que aqui nos picos, né? Está falhado o canavial, ou pode ser área de manobra, por aí vai. Mas isso foi o que a gente conseguiu com o Tableau, foi assim, o objetivo é atingido, né? A ferramenta atendeu muito bem fazer o trabalho nesse nível de informação. Estou falando de um raio ali, um espaço de 30 metros quadrados. Bom, e aí, como que a gente encontrou a N10, né? Não estamos falando aqui do Rainbow. O trabalho da N10 foi muito mais, que a gente tinha uma intranet, a gente tinha lá vários relatórios, a gente tinha vários dashes lá, ainda matriciais, que a gente precisava converter para a nova arquitetura. A usina Cedro, como eu falei, vai começar esse ano, né? E os dados da Cedro precisam ser apresentados numa ferramenta. E a nossa ferramenta antiga, a intranet lá, né? Ela tecnologicamente já estava defasada e também a gente já não tinha mais profissional para mexer. Vamos ter que correr para reescrever vários relatórios, vários dashes. O Smart Pedra já estava evoluído, já tínhamos alguma entrega, mas tinha ainda muita coisa a ser feita. A gente tinha, acho que contratado 70, 80 licenças de Tableau, e no processo de ampliação de licenças, né, é algo que as empresas não fazem, indicar alguém, mas eu fui conversando, foi o nome dos 3 parceiros lá, e um deles foi a N10, e aí eles começaram a conversar lá para ver o que estava certo ali para caminhar. Então fizemos ali contratação de novas licenças no passado, em 24, são 300 usuários que a gente tem no Tableau, em função da operação da unidade Cedro, a intranet nossa estava desatualizada e a gente precisava acelerar, tá? Pode passar. Bom, o que nós levamos para a N10? A gente precisava fazer as páginas de entrada horária, caminhões na usina, entrada por moeda, evolução da produção, produção de açúcar e safra consolidada. São 6 dashboards, né, que eram dos mais requisitados na usina, que não estavam convertidos. A gente precisava fazer essa conversão e a equipe interna não conseguia fazer. Então a gente não conseguia desenvolver isso internamente. Conversamos, estabelecemos ali um contrato, né? Por que eu estou passando por isso? Né? Porque a gente faz muito contrato e muita entrega, muitos parceiros, né? E se você não colocar um contrato bem feito, com o que você quer, com o que vai ser entregue, e você seguir o contrato, a gente se perde. Então o contrato é fundamental, seja com qualquer parceiro, para qualquer coisa, você sabe isso, mas quando fala de TI, que às vezes o contrato vem muito simples, quanto mais detalhar é melhor, né? Pensar muito bem no contrato. E aqui a gente eu só não coloquei a imagem do contrato, mas eu tirei isso aqui do contrato para a gente colocar, o que a gente se comprometeu a fazer, né? Tá lá no contrato, que é fazer entendimento da demanda, levantamento de indicador, documentação, porque essas as coisas acontecem, não estão documentadas depois, ninguém lembra, ninguém sabe, né? Validação de layout, validação de dados do cliente, homologação e entrega. Então são fases, né, que a gente teve que cumprir, né? E nisso a gente teve, pode passar, Vitor, não sei se eu trago aqui, não trouxe aqui não, deve estar na locação de equipe ali. Foi uma das questões importantes, né, que a gente teve com a N10, porque a gente fez o projeto ali começo de dezembro, final de novembro, a gente passou dezembro e janeiro no projeto, e aí naquele momento a gente teve a equipe dando uma deslocada em função de férias, né, e nossa atividade atrasada, e a N10 cobrando, ó, tinha que fazer isso hoje, ó, tinha que fazer isso, tinha que fazer isso. Mas isso é bom, né, porque se o parceiro não faz isso,
você se acomoda, e você ou o seu profissional ali, e as coisas não acontecem. Então ali foi uma das poucas empresas que, pelo contrário, ela veio para o final. Ó, eu tenho meu prazo aqui, você tem o seu, vamos entregar. E as coisas tivemos que até fazer conversas lá para azeitar a situação, né, porque o pessoal sai de férias, mas é um ponto positivo, né, porque, volto a dizer, senão as coisas não acontecem, um deixa para banho-maria, outro também deixa, as coisas não vão acontecendo. E aconteceu. De desafio que a gente tinha nesse projeto aí, a alocação de equipe que eu estou falando, e essa questão do tradicional, né, a gente falamos com a NDS e falamos, vamos tentar trazer o seguinte, exemplo que o Mário falou, né? O cara que conhece o dado, ele não precisa ter o dashboard. Ele vai bater o olho do número, ele sabe, está errado. Ele sabe. O dashboard é bom, às vezes para apresentar, mas quem já conhece o número, é só você falar que deu 11.5, vai falar se está dentro ou se não deu. Então a gente tem um pessoal na usina, né, com muito conhecimento, e o dado é tabular. Ele vai bater o olho e vai identificar. Mas a gente pensou na geração Z, falou, e o pessoal que está chegando? Como que a gente também, né, mantém ali o tabular, que tem que ter, né, que como se fosse a essência ali, mas vamos trazer alguns insights para já começar a culturar e trazer pessoas novas com essa outra visão. Então foi uma das questões que a gente trouxe ali com a NTS para poder trabalhar. Aqui está um dos dash que a gente entregou. O dash ele chama caminhão na usina, ou seja, todo caminhão que entra na usina, né? Assim que ele entra na usina, ele é pesado, ele vem para essa tela, você sabe de onde que ele veio, que cana que ele está trazendo, de que frente que ele veio, que hora que ele entrou, e um peso bruto e um líquido estimado. E aí, volta lá, por favor. Hoje a tela nossa não trouxe, mas era só essa parte de baixo tabular. Falou, cara, vamos trazer alguma coisa diferente em cima. Então, é assim, não é aquele layout que dá muito impacto, mas não era isso que a gente queria. A gente queria mesclar devagar, né, trazendo essa cultura aí um pouco, mudando aos poucos. Pode passar agora. E aqui também a produção de açúcar, a gente deixou o tabular para baixo, né, e trouxe na parte de cima o dash. Ou seja, quem está acostumado com o tabular está aqui, vai olhar o número, e quem, né, quer ver o dash, que é algo mais visual, está sendo apresentado aí. Tá? E mantendo o padrão que a gente tinha, cor verde, tudo, até para evitar um impacto ali, né, para a pessoa focar na informação, né? A gente não queria chamar a atenção de outra coisa. Não tinha tempo também para rever layout, né? Tanto que é algo que a gente está conversando agora de revisitar layout. Pode passar, por favor. Bom, lá com o N10 a gente fez esse trabalho. Aqui tudo que a gente tem desenvolvido, tem mais coisas, mas aqui eu trouxe grande parte do que já está pronto, né? Então, na parte de controle de dados agrícola, evolução de safra, evolução de produção, mapa do canavial. Esse mapa do canavial, a gente trouxe dados desde 2000, então a gente tem 25 anos de dados aí de talhão, tá? Painel da liderança, daqui é todo o histórico nosso aí que a gente evoluiu e está dentro do Smart Pedra hoje. Então tem todos esses dashboards de controle de dados agrícola, controle técnico agronômico, de produtividade, qualidade de olhadura, qualidade do plantio, de várias origens dos dados, né? A parte do couro, geotecnologia, que é onde entrou falha do plantio, falha do soqueiro, e esse pisoteio que é a período da John Deere. Tudo isso que eu falei, a gente consegue trazer um dado ali no mapa, né, trazendo um nível ali bem granular, né, da informação. Pode passar. E aqui o que a gente está pensando em próximos passos, né, é concluir essa migração de relatórios para o Smart Pedra, e de fato zerar o que a gente tinha na tecnologia anterior e passar a ficar só no Smart Pedra. Explorar documentos, né? Aqui a gente com o Copilot, que a gente pensa em fazer é pegar, por exemplo, documentos de RH. Se a pessoa fala, como que é a regra de férias, como que é auxílio maternidade, ela perguntar nessa base de documentos pública da RH, e ela poder pegar informação. Fazer novas turmas a gente fez uma turma de Copilot no passado,
e apoiou o uso do Copilot, né? A gente entende que o Copilot é uma ferramenta ali que ela vai ajudar a dar mais performance à equipe, né, às pessoas, né, uma ferramenta de apoio para ganhar tempo. Então a gente fez uma sessão, uma turma no passado e volta com outra turma agora em junho. A evolução da Júlia, nossa, né, na linha que o Mário trouxe do Ainu, né, fazer pergunta de dados ali para a Júlia é um desafio, né, nosso, e que a gente quer também trazer dentro da Júlia. Exploração de dados, aí fazer machine learning, fazer algo mais profundo ali, né, de exploração de dados, para trazer um insight. A dificuldade aqui sempre é você ter alguém de negócio junto, porque exige tempo, né, para você garimpar o dado, para você melhorar ele, ver o que se espera, construir a pergunta, e isso daí demanda muito de um apoio de negócio, né? Então, e equipe também, porque não é, por mais que a gente fale de inteligência artificial, fala de machine learning, são conhecimentos específicos, né? Então, a gente falar de correlação linear, regressão linear, fazer um monte de coisa, é muito técnico, e às vezes você vai retornar um número, vai R quadrado é X, pô, quem que vai interpretar isso? Estamos com dificuldade de desvio padrão, estamos com dificuldade de alguns conceitos ainda, que vamos dizer assim, seriam básicos, né? Que dirá algumas informações, alguns resultados, né? De rede neural, por aí vai. Então eu vejo com dificuldade isso, mas temos que fazer, temos que evoluir. E essa parte de envio de sites é algo que a gente quer evoluir também, quer pegar essas informações, né? Falar, a produção está boa, a produção está ruim, esse ano você está melhor, esse ano você está pior, é enviar insights aí via esses canais. Bom, pessoal, acho que era isso que eu queria trazer. Um pouco da nossa história, um pouco do que foi nosso projeto aí de dados, né, e correlacionar aí com tudo que o pessoal da N10 trouxe. E muda um pouco como aborda, né, o Mário já domina muito bem a apresentação, mas as dores são muito parecidas, né, e as necessidades as mesmas. E aí eu fico à disposição para poder responder alguma coisa.